Presidente, a questão de ordem a que me refiro é o seguinte. Diz o artigo 153 do Regimento Interno do Senado Federal, subsidiário ao Regimento Comum, que nos atos processuais aplicar-se-ão subsidiariamente o disposto no Código de Processo Penal. Diz o Código de Processo Penal, o artigo 207, são proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Mais adiante, o Código de Processo Penal diz no artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, o inciso 2 diz, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Complementarmente, o artigo 258 do Código de Processo Penal diz, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes, por seu cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendam no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e os impedimentos dos juízes. Tudo isso estabelecido no Código de Processo Penal. Além disso, diz a Lei Orgânica do Ministério Público que no seu artigo 236, o membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e a da Justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício e, especialmente, inciso 2 do artigo 236, guardar segredos sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função. Mais adiante diz, ainda a Lei Orgânica do Ministério Público, a pena estabelece a pena de demissão do Ministério Público aquele membro da instituição que desobedecer o previsto, já citado, na Lei Orgânica do Ministério Público. Cito, senhor presidente, senhor relator, esses dispositivos do Código de Processo Penal, porque me parece, enfim, ferir claramente o Código de Processo Penal e a ele nós devemos respeitar subsidiariamente, como diz o regimento interno do Senado Federal, e me parece que estamos claramente infringindo ele quando estamos requisitando a presença de membros do Ministério Público, seja como uma das ações dessa CPMI, seja para eles serem ouvidos em oitiva dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Então, o impedimento me parece claro. Além do mais, todo o trabalho do Ministério Público da União, diga-se de passagem, trabalho muito bem feito, está nos autos de todo o inquérito que nós receberemos. Está nos autos de todo o processo que nós receberemos. Chamar o Ministério Público da União para cá, para ser ouvido em oitiva pública, me parece que nós vamos estar abrindo a porta do cofre para o bandido. A questão de ordem que apresento Regimento a Vossa 14, presidente. 10A. Pela ordem, senhor presidente. Já vi a solicitação. Pela ordem. Para contraditar a questão de ordem. Questão de ordem. Para contraditar, senhor presidente. Para contraditar. Para contraditar, senhor presidente. Não, eu estou com uma questão de ordem. Aí eu tenho que responder Para a segunda contraditar. de ordem. Para contraditar, senhor presidente. A próxima será... Aí a próxima... Combinado, depois, presidente. Uma Obrigado. a uma eu Depois eu queria responderei dar mais todas um as questões de ordem esclarecimento. com tranquilidade. Para contraditar, Senhor presidente, eu deputado Sampaio. compreendo as ponderações do senador Randolph. Sou do Ministério Público do Estado de São Paulo há 26 anos, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. A vinda dos procuradores aqui, em momento algum, ofende aqueles que efetivamente estão impedidos de dar a sua manifestação. Esses são chamados pela doutrina de confidentes necessários. Não é o caso do Ministério Público. Ele pode perfeitamente ser ouvido aqui, não há nenhum óbice legal e, portanto, eu sou favorável à vinda deles, tal como propôs o relator. É o que pensa a mesa. Para contraditar, senador Collor de Mello. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, acredito eu, salvo o melhor juízo, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito iniciaria bem esse processo investigativo se ouvíssemos aqui nesta comissão Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República. Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ocorre no mesmo momento em que, pela primeira vez das comissões, tantas quantas foram realizadas no Congresso, ou no Senado ou na Câmara individualmente,
pela primeira vez, uma comissão parlamentar mista de inquérito está funcionando concomitantemente com a denúncia já apresentada por Sua Excelência o Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a vinda do Procurador-Geral da República ao Senado da República daria peso a esta comissão. Nós estaríamos iniciando com alguém que ofereceu a denúncia. E nós não queremos aí nos imiscuir em nada mais, nada menos do que ouvir do senhor procurador quais os motivos que levaram ele a oferecer a denúncia. Em que capítulos do Código Penal ou em que artigos do Código Penal estão incursos aqueles a quem ele ali está incluindo como supostos envolvidos nesse esquema criminoso. E dizer também, sobretudo, por que o inquérito de 2009 pernoitou anos e anos nas gavetas do seu gabinete sem que nenhuma providência tivesse sido tomada. Essa é uma informação preciosa que essa comissão parlamentar mista de inquérito precisa ter. Então, procura a primeira audiência, é o que eu defendo, volto a dizer, salvo o melhor juízo, seria a presença do Procurador-Geral da República diante do Senado da República, prestando as informações do porquê ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal em relação a essas duas operações e a explicação que ele tem a nos oferecer do porquê, desde 2009, deixou esse inquérito parado. Disse ele em alguma entrevista, porque não tinha ainda os elementos necessários para formalizar a denúncia, mas queremos ouvir isto dele. Então, nós partiríamos do Procurador-Geral da República, e depois ouviríamos os dois presidentes dos dois inquéritos, os delegados federais presidentes dos inquéritos. Partiríamos do geral para o particular. Em relação à presença do procurador aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso arcabouço jurídico, sobrepondo-se, claro, a qualquer outra norma, diz o seguinte no seu artigo 58, parágrafo 2º, às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Qualquer autoridade ou cidadão. Não excetua Sua Excelência o senhor Procurador-Geral da República. Ao combinar esse dispositivo esse dispositivo aqui do artigo 58, parágrafo 2º, com o parágrafo 3º do mesmo artigo 58, fica clara a prerrogativa de uma CPMI ou de uma CPI como esta para convocar o Procurador-Geral da República, na medida em que o texto deixa expresso que as comissões parlamentares de inquérito, e aí abro aspas, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, fecho aspas. Portanto, não há nenhum motivo para que, a meu ver, possamos prescindir da presença tão importante do senhor Procurador-Geral da República no início dos nossos trabalhos. Okay. Nós temos que levar em conta também, senhor presidente, lhe permitindo mais um minuto, que tanto a convocação do doutor Roberto Gurgel são de cunho pessoal, por ter sido ele o procurador que atuou nos dois inquéritos objetos da investigação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mesmo que hoje o Procurador-Geral da República fosse outro, não fosse o doutor Roberto Gurgel, o convite ou a convocação recairia do mesmo modo e não ao suposto atual titular. Por isso, eu gostaria de, data vênia, sugerir a Sua Excelência, o senhor relator desta comissão, que nós pudéssemos, em primeiro lugar, ouvido naturalmente o plenário, ouvir o procurador. Presidente, para contraditar, senhor presidente. Não há nada na Constituição que impeça a convocação do Procurador-Geral da República. Eu peço à Secretaria que vislumbre
todos os contraditantes para que possa Para anotar, contraditar, presidente. porque é uma Para matéria contraditar. polêmica que nós estamos antecipando outros requerimentos que virão, por isso que poderíamos até normatizar aqui um regramento de 2 contraditas para um lado ou para o outro, mas eu vou exaurir a participação de todos, até para que nós possamos nos antecipar a outros fatos dessa natureza, em que pesem até requerimentos que estão Senhor aí presidente. sobre a mesa. Senhor presidente. Sobre a mesa. Só um minuto. Eu estou... convocação. Estão para contraditar. Já falou